E neste 27 de dezembro, o padre Júlio Lancelotti completa 74 anos de vida. O religioso é conhecido pela defesa dos direitos humanos e pelo trabalho realizado junto às pessoas que vivem em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. A comemoração de seu aniversário, que acontece nesta semana, também será o momento de ajudar quem mais precisa. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Júlio Renato Lancelotti, ou Padre Júlio Lancelotti, completa 74 anos neste 27 de dezembro. Pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, localizada entre os bairros da Moca e do Belenzinho, em São Paulo, o religioso é conhecido pela defesa dos direitos humanos. Foi ordenado sacerdote em 1985 por Dom Luciano Mendes de Almeida e designado vigário episcopal para a Pastoral do Povo de Rua por Dom Paulo Evaristo Arnes. Desde então, dedica-se à assistência dos excluídos e das excluídas, sobretudo da população em situação de rua, um trabalho que, segundo ele, teve início na convivência com as pessoas que não têm onde morar. O início é na convivência, foi sempre na convivência. Que essa convivência com a população de rua tem cerca de 40 anos. Sempre expressa a convivência, que é a defesa dos direitos, a luta por respostas do poder público. Sempre é essa luta. É um caminho que a gente vai assumindo, que é feito de compromissos e de compromissos que vão se tornando irreversíveis, né? Então, eu não posso dizer que da defesa dos direitos humanos, da defesa dessas pessoas, e depois, na hora do risco, do perigo, simplesmente ignorá-los, né? Então, vai se tornando irreversível, né? Em quase 40 anos, o trabalho de assistência à população em situação de rua, realizado pelo padre Júlio Lancelotti, teve avanços e retrocessos. Um passo importante foi conquistado recentemente. No último dia 16, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, a chamada Lei Padre Júlio Lancelotti. A medida propõe a proibição da arquitetura hostil, que utiliza materiais e instala estruturas para afastar as pessoas em situação de rua de locais públicos. No texto do veto, Bolsonaro alegou que a medida era contrária ao interesse público e que poderia interferir na função de planejamento e de governança locais da política urbana, além de causar insegurança jurídica. No dia 22, o Congresso promulgou a lei que leva o nome do religioso. Tivemos avanços na legislação, na defesa da cidadania e tivemos muitos retrocessos, principalmente nesse governo que está terminando. Padre Júlio diz que o trabalho feito junto às pessoas em situação de rua será realizado até quando ele aguentar. Com a chegada de Lula à presidência, o religioso espera por avanços nos direitos dessa população, principalmente pelo fim de uma violência autorizada nos últimos anos, durante o governo Bolsonaro. Enquanto eu aguentar, né? Não sei até quando eu aguento mais. Agora, nessas alturas da vida, eu tenho que concluir as coisas que eu comecei. Que nós consigamos implantar a renda básica, que consigamos dar respostas de autonomia para a população em situação de rua e que termine essa repressão e essa violência tão forte que estes anos autorizaram contra essa população. A celebração do aniversário do padre Júlio Lancelotti aconteceu nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, na paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro do Belenzinho, em São Paulo. Além de celebrar os 74 anos de vida do religioso, a comemoração também foi o momento de ajudar a população em situação de rua. No local, foi realizada a doação de alimentos, como água, suco, achocolatado e biscoitos, itens de higiene pessoal, como sabonetes, pastas de dente, absorventes e desodorantes, além de roupas íntimas e calçados femininos e masculinos. E para quem não compareceu à festividade, também é possível fazer a doação de qualquer valor via Pix para o CPF 065 288 028 23. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Falar sobre o indulto natalino assinado pelo presidente Bolsonaro, publicado na última sexta-feira no Diário Oficial da União, que tem um artigo que concede perdão a todos os policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru ocorrido em 1992 em São Paulo. A gente vai falar sobre esse assunto com Matheus Moro, defensor público, membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Oi, Matheus, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, Matheus, vamos falar aqui sobre esse artigo inédito, né, desse indulto. Eu vou ler, inclusive, um trecho para a gente poder aqui ilustrar essa nossa conversa e a gente aprofundar mais essa reflexão. O texto, né, o indulto diz o seguinte: será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que no exercício da sua função ou em decorrência dela tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos, contados da data de publicação deste decreto e não considerado hediondo no momento de sua prática. Enfim, esse é o artigo 6º, né? Enfim, o que a gente está vivenciando é algo inédito. Não é isso, Matheus? Inclusive, esses homicídios dolosos, né, foram considerados crimes hediondos,
como prevê o texto, em 94, e as mortes decorrentes da invasão ao presídio ocorreram em 1992. O Ministério Público de São Paulo, através do Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, já considerou inconstitucional. Na sua visão, como é que você considera também esse indulto aí de Natal concedido pelo presidente Bolsonaro? Vamos lá, Marilu. Tentar contextualizar algumas questões, né? Você usou aí o termo ineditismo. É bom lembrar que houve também uma graça, né? Agora no começo do ano também pelo Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Então, assim, nos últimos 4 anos a gente tem vivido algumas questões inéditas, né? Primeiro que eu quero dizer, né? Eu não acredito que o direito penal é um meio de solução dos conflitos, né? Mas a gente tem aí uma Constituição, tem leis penais que adotam a prisão e o direito penal como solução de conflitos, então a gente tem que ter uma isonomia também como prevê a Constituição, né? Até o artigo 6º, que você leu agora há pouco, ele fala em também, né? Então, assim, o indulto, ele não é de todo mal. Então, por exemplo, o artigo 1º, ele concede indulto para pessoas que ficaram cegas, pessoas que ficaram tetraplégicas. O artigo 4º concede o indulto a pessoas maiores de 70 anos. A gente pode chamar esses 2 casos, talvez, aí de indulto humanitário. E o próprio artigo... o artigo 4º, pessoas de 70 anos. E o artigo 2º, ele já falava dos agentes de segurança, né? Ele falava do excesso culposo. Então, por exemplo, algum policial que estava trabalhando ali em serviço e em legítima defesa, vamos supor que estava sendo alvejado por alguma outra pessoa, e na hora dele fazer a sua legítima defesa, sua ou de terceiro, ele acabou se excedendo, né? Então, assim, existem, como eu falei, o artigo 1º, o artigo 4º, que trazem hipóteses que o indulto não andou mal, vamos dizer assim. Você também trouxe, Marilu, aí a visão do Ministério Público de São Paulo, né? O Movimento Nacional de Direitos Humanos parece que, pelo que foi colocado na mídia, já instou o Aras, e 2 reportagens que eu encontrei aí ontem também na internet falaram que a Procuradoria-Geral da República, né, pelo Aras, pelo Augusto Aras, já estaria elaborando, ou ele pediu para elaborar já uma ação de inconstitucionalidade em relação a isso. Foram condenados 69 policiais militares em relação ao Carandiru, né, enfim, então assim, o que eu quero colocar? A própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, eu assinei uma petição de amigos curiae, né, que seriam amigos da corte, em relação ao indulto de Temer, salvo engano, foi de 2017, né? O que a gente sustentava à época? À época, a Procuradoria entrou com uma ação dizendo que o Temer ele teria violado aí, enfim, leis, a Constituição, porque o indulto que ele concedia à época, ele beneficiava condenados, enfim, vamos dizer assim, em resumo, por crime de colarinho branco, né? Crime de corrupção, lavagem de dinheiro, enfim. E à época, o que a gente colocou? A gente colocou que o artigo 84 da Constituição, inciso 12, ele traz a competência privativa do presidente da República, né? E a gente destacou à época que as hipóteses que o Temer trazia eram hipóteses genéricas, hipóteses abstratas, e trazia critérios objetivos e impessoais, ou seja, vamos supor, pessoas que foram condenadas, mas cumpriram tanto da pena, ou seja, eram hipóteses genéricas. Diferentemente do caso agora que a gente traz aqui em relação ao indulto do Bolsonaro, que cai como uma luva em relação às pessoas condenadas pelo chamado massacre do Carandiru, né, que foi em 2 de outubro de 92, né, fez mais de 30 anos agora. Esse próprio prazo de 30 anos parece que indica que a hipótese não é uma hipótese impessoal, abstrata e genérica, ou seja, seria mesmo, teria ocorrido o que chama de desvio de finalidade, né? Então, teria sido, vamos dizer assim, talvez, a gente está comentando aí politicamente, mas talvez para o Bolsonaro ter o capital político ainda em relação a militares, em relação a policiais, né? Ele vai sair agora da presidência e não sei se vai continuar fazendo política, né? Mas então, esse desvio de finalidade, na verdade, ele não queria, não é uma intenção de desencarceramento, não é uma intenção humanitária, né? Vamos supor, de pessoas que são muito idosas ou muito doentes, então, assim, teria ocorrido o desvio de finalidade. E voltando ainda esse pedido que a gente até trabalhou, né, pela Defensoria Pública em relação, se quiser anotar, é a ADI 5874, em relação ao indulto do Michel Temer. O Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia chegou à época a dar uma liminar, mas essa ADI, ela foi julgada improcedente, né? E o que o Supremo Tribunal Federal entendeu nessa ADI?
que o Supremo ele não poderia entrar no mérito do indulto, ou seja, nos critérios de conveniência e oportunidade que levaram o administrador público, no caso o presidente da República, a conceder o indulto. Mas e no caso a ação foi improcedente, mas que em tese o STF poderia atuar, e também foi o que foi debatido em relação ao Daniel Silveira no começo do ano, se os motivos que forem colocados pelo presidente, eles não corresponderem aos fundamentos fáticos jurídicos do ato. E, além disso, o indulto ele deveria ser compatível com a Constituição Federal. Então, esses dois critérios que eu trago agora, parece que nesse caso do massacre do Carandiru, eles não estariam presentes também, né? Toda a doutrina e a jurisprudência. Então, por exemplo, se a gente vai dar... O próprio artigo 5º desse indulto também, que eu falei que não é de todo mal, né? O mal seria o artigo 6º que você leu. Ele, por exemplo, ele concede indulto para pessoas condenadas por penas em abstrato até 5 anos, ou seja, seriam crimes leves. Então, se o Brasil, por exemplo, se comprometeu perante a ONU em relação à revisão periódica universal, isso já faz alguns anos, a reduzir em 10% a população carcerária, então o indulto ele é benéfico em relação a isso, tanto em questões humanitárias como questão de desencarceramento, enfim. Mas nesse caso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que haveria o desvio de finalidade, por quê? Porque os motivos que o Bolsonaro traz para conceder o indulto, eles não corresponderam à realidade, ou seja, sob o manto de um indulto que parece ser algo legal, no fundo haveria, na verdade, um motivo que não está declarado expressamente, mas um motivo que não estaria correspondendo, né? Então, assim, por essas duas questões, né, ou esses dois argumentos jurídicos, ou pelo desvio de finalidade, ou mesmo por não ser um indulto, como a doutrina e a jurisprudência trazem, que tem que ser um indulto com critérios genéricos, abstratos, objetivos e impessoais, a gente pode, enfim, visualizar que, havendo uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal talvez tempere aí a sua jurisprudência, ou siga na sua jurisprudência e considere esse indulto agora do final de 2022 inconstitucional. Uhum. Agora, Matheus, a gente está vendo aqui, né, notícias de que o Tribunal de Justiça de São Paulo vai decidir no dia 31 de janeiro de 2023 se esses PMs, né, condenados à prisão, nesse caso do massacre do Carandiru, se eles devem ou não receber esse indulto, né, concedido aí pelo presidente Bolsonaro. Enfim, obviamente, né, os advogados, né, desses policiais já estão aí entrando, né, com essas ações. Os desembargadores da 4ª Câmara Criminal devem se reunir justamente para julgar 2 pedidos da defesa desses PMs, que é anular as prisões dos agentes ou reconhecer o indulto do presidente Jair Bolsonaro, porque eles estavam prestes a ser presos, não é isso? Então, houve a condenação, né, pelo Tribunal do Júri. Essa condenação foi anulada, até a época, salvo engano, o relator na 4ª Câmara, até hoje um ex-desembargador, né, que até está trabalhando com política, foi candidato, etc. E depois, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele revalidou as condenações. E agora, eu não estava nem sabendo da data que você traz, Marilu, mas ou seja, nesse próximo mês a gente vai conviver aí com questões políticas e jurídicas, se realmente a gente vai ter uma ação no STF, e em havendo uma ação no STF, até mesmo pela hierarquia dos tribunais aí, o TJ vai ter que obedecer. Agora, por outro lado, se o STF não atuar em relação a esse indulto, o tribunal aqui de São Paulo ele vai ter que julgar o pedido dos advogados, como você está trazendo, né? Eu até tinha lido aqui numa mídia digital que já na sexta-feira, uma entrevista com os advogados, que eles fariam esses pedidos, né? E agora a gente está aqui na terça-feira, já devem ter sido protocolados. Então, assim, o que a gente vai ter que ver? Ou o STF analisa eventual pedido da Procuradoria-Geral da República, ou se não, o Tribunal de Justiça ele vai ter que julgar esses indultos, né? E aí o tribunal talvez tenha aí, vamos dizer assim, né, essa chance de simplesmente conceder um indulto em relação a esses policiais militares, ou, por outro lado, eventualmente entender que, nesse caso concreto, havia uma inconstitucionalidade, né? Ou seja, ainda uma pequena hipótese do próprio Tribunal de Justiça, não de forma abstrata e genérica, como o Supremo Tribunal atuaria, mas que, no caso concreto, ele até pode entender que esse indulto seria inconstitucional, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ter que
aguardar as próximas semanas para entender um pouco esse imbróglio aí jurídico e político, né? Perfeito. Agora, Matheus, quero repercutir contigo um fato, né, que repercutiu bastante na semana passada, deu uma grita geral e que envolve aí o ministro da Defesa do governo Lula, o Flávio Dino. Teve aí o coronel Nivaldo César Restivo, da Polícia Militar de São Paulo, né, que tinha sido indicado para a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, foi na última quarta-feira. Ele desistiu na sexta de assumir o cargo, porque também foi realmente uma grita geral. Você, entre eles, recebi de vários grupos, né, mensagens, inclusive a sua mensagem, também protestando, e já que ele, né, teve participação indireta também na ação policial do massacre do Carandiru. Estou ligando aí esses dois assuntos, queria que você comentasse também essa indicação do Flávio Dino, que já teve 2 indicações aí canceladas, né? Então, vamos lá, Marilu. Fazendo uma retificação na tua fala, é que você falou ministro da Defesa, né? Mas não vai mudar nenhum contexto, né? O Flávio Dino seria o ministro da Justiça, né? Desculpa, eu falei Defesa, desculpa. Ministro da Justiça, problema. Desculpa. Mas o que acontece? Vamos lá. Além do fato do Nivaldo também ter atuado no Carandiru, o que eu destaquei nas últimas semanas, né? Até que acontece, assim que houve essa notícia, enfim, pessoas aí ligado ao mundo jurídico, à política, como você falou no início aqui, eu represento, junto com a colega Fernanda, defensora de Goiás, a ANADEP, né, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, o próprio comitê fez uma nota contrária, um pedido, né, para o ministro Flávio Dino. Várias entidades aí que atuam com direitos humanos também fizeram aí uma nota que foi enviada em relação ao Nivaldo. Então, assim, o Nivaldo, ele ficou durante 4 anos, né, na gestão Dória, aqui também, depois que o Dória saiu na gestão Rodrigo, como secretário no estado de São Paulo da SAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária. E lembro que na primeira reunião que a gente teve pessoalmente com o Nivaldo, eu e os colegas Leonardo e Thiago, defensores públicos do estado de São Paulo, ele falou, por exemplo, e aí já começa ou seja, eu destaquei até menos o Carandiru e destaquei o que o Nivaldo fez nesses 4 anos, né? Então, o que o Nivaldo falou pra gente na primeira conversa? As principais pautas do governo Dória são privatização de presídios, né, e teleaudiências. Eu entendo que a teleaudiência é inconstitucional, depois veio a pandemia, etc., e a privatização de presídio, ela é ilegal, ela é inconstitucional e ela é mais ineficiente. Tanto que depois, o núcleo de situação carcerária, que à época a gente coordenava, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente teve que entrar com uma ação civil pública. E nessa ação civil pública, a gente conseguiu impedir que 4 presídios do Estado de São Paulo fossem privatizados. O Nivaldo é o mesmo secretário que durante a pandemia não quis dar vacina para as pessoas presas. Embora a gente falasse que o governo do Bolsonaro era negacionista, o Plano Nacional de Imunização em relação ao Covid-19, ele previa, por exemplo, a população em situação de rua e as pessoas presas, nas condições sanitárias que elas vivem, que elas fossem prioridade em relação à vacina. Mas não, elas ficaram para o final da fila. Então tivemos que entrar com outra ação civil pública para que as pessoas presas aqui no estado de São Paulo pudessem ser vacinadas. Eu poderia aqui trazer uma série de questões, então assim, presídios que não tem médicos, né, não se contrata médico, o que acontece? As pessoas morrem. Os dados antes da pandemia, de 2019, mostravam que a cada 19 horas uma pessoa morre no sistema prisional de São Paulo, que chegou a ter já 240 mil pessoas e hoje tem 195 mil pessoas presas. Ou seja, se a gente fizer um cálculo, a grosso modo, a cada 200 pessoas que vivem em São Paulo, uma está presa. Então, assim, a SAP, ela raciona água. Ou seja, as pessoas não têm água. Então, assim, se você pegar os tratados de guerra, a Convenção de Genebra fala que as pessoas têm que ter prisioneiros de guerra, né? Teriam que ter água e comida. E as pessoas presas aqui no Brasil, em tese, não são prisioneiros de guerra, são prisioneiros num Estado supostamente democrático. As pessoas, elas não têm nem qualidade e quantidade de comida suficiente. Então, assim, são temas que a gente debateu aqui, né, inclusive com você na Rádio Brasil, nos últimos anos. Ou seja, era inaceitável que alguém como o Nivaldo fosse o secretário de... como é que seria? A secretaria... Me fugiu o nome agora. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Perfeito, te agradeço. De políticas penais. Ou seja, alguém que nunca trabalhou de forma razoável, legal, constitucional, não era inaceitável.
E aí, quando o Nivaldo divulga que ele não aceitou o convite, na minha visão, outra coisa aconteceu, né? Na verdade, a pressão popular, a pressão aí das pessoas que trabalham com direitos humanos, né, como a gente, na verdade, a gente não aceitou por ele, né? E como você colocou, como o Flávio Dino já tinha voltado atrás em relação ao delegado da Polícia Rodoviária Federal, seria muito ruim o Flávio Dino voltar atrás. Mas, assim, se o Flávio Dino, numa entrevista coletiva, anunciou o Nivaldo, certamente o Nivaldo já tinha aceitado. Agora, ficou melhor para todo mundo, né? Entre aspas, que o Nivaldo dissesse que não aceitaria, né? Então, enfim, então, assim, que bom. E, por outro lado, a visão que eu tenho, né? Alguns diriam assim, o Flávio Dino está perdido, porque é a segunda nomeação, né, que ele faz, que não foi a contento. Por outro lado, embora eu entenda que as duas nomeações realmente eram desarrazoadas, eu senti muita humildade e abertura do novo ministério, já que a pressão popular e dos técnicos que entendem do tema, né, dos temas aí penitenciários, penais, acabou não sendo indicado o coronel Nivaldo Restivo, né? Ainda bem, né, Matheus? Ainda bem. Bom, enfim, presos, né? E graças à mobilização, né, de todos vocês, né, que entendem, né, deste tema. Matheus, a gente agradece demais aqui a tua participação e a gente volta a falar contigo brevemente, viu? Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, Marilu, estou sempre à disposição e como vocês falam aí no início aí na chamada aí do marketing de vocês, realmente são as notícias que os outros não mostram. Exato, é isso mesmo. As notícias que os outros não dão, no caso da Rádio Brasil Atual, as músicas que as outras não tocam também. É muito MPB. É isso aí, querido. Muito obrigada, um forte abraço. A gente conversou aqui com o Matheus Moro, defensor público, membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.